convido-vos, no 6º ponto da nossa reflexão, a servir a comunidade humana, percebendo o acolhimento fraterno e o serviço aos pobres como verdadeiros caminhos de fé. O serviço aos pobres e o acolhimento fraterno tocam as questões mais fundamentais da existência humana. Trata-se de acolher aquele que procura ajuda, de estar perto daquele que sofre, de ouvir o clamor da vida, de sentir as alegrias, as tristezas, as esperanças e as inquietações dos nossos irmãos, de os acompanhar no caminho até ao fim do percurso, de ser companheiro desta caminhada e deste percurso. Foi assim que Jesus fez com os discípulos de Imaús. Foi assim que fez com tantos outros ao longo da experiência da sua vida na terra. A confiança em Deus deve suscitar em cada um de nós e em toda a comunidade cristã a confiança que podemos manifestar aos outros. Se nos perguntarem se temos muito a dar, nós diremos todos que não. Mas se nos perguntarem se confiamos que podemos ajudar muito, nós diremos todos que sim. Porque confiamos em Deus e Deus confia em nós. Aliás, a ajuda que Deus quer dar exige mediadores dessa dádiva, exige servidores dessa doação. Mesmo se o caminho da fé passa por tarefas a cumprir, ele não termina aí. O serviço aos irmãos ajuda-nos a crescer em humanidade e a descobrir em cada momento a alegria da fé. Gostaria que nos fixássemos um pouco aqui. O serviço aos irmãos, concretamente o serviço aos mais pobres, ajuda-nos a crescer em humanidade e por isso é um dom que Deus nos dá. E ajuda-nos a descobrir em cada momento a alegria da fé. E por isso é uma vivência partilhada com os outros de que todos nós precisamos. A nossa missão primeira será sempre de amar a Deus e servir. Aliás, é esse o lema da nossa Igreja Diocesana de Aveiro. Amar a Deus é servir. Ao servirmos os mais pobres, nós estamos a amar a Deus. E quanto mais e melhor amarmos a Deus, mais aí encontramos a escola de serviço. A nossa percepção da missão varia certamente de uns para outros, segundo as pessoas e os seus itinerários. E há tanto bem realizado que só o silêncio discreto da consciência de cada um e a generosidade de tantos corações agradecidos sabe conhecer, compreender. Mas se a percepção da missão varia de uns para outros, segundo as pessoas e os seus itinerários, a sua razão maior consiste sempre em servir as pessoas e fundar e alimentar as suas esperanças. A melhor maneira de servirmos os pobres, dando-lhes pão, abrigo, aconchego, acolhimento, presença, solicitude, é ajudá-los a reencontrarem a esperança de viver. As comunidades cristãs devem ser assim caminho de humanização para quantos delas fazem parte e para todos quantos nelas se integram ou a partir da comunidade dos cristãos procuram a Igreja. Por isso que as comunidades cristãs a que pertencemos, as nossas paróquias, a nossa diocese, os nossos movimentos apostólicos, os nossos grupos de ação socio-caritativa e tantas outras iniciativas, sejam um caminho de humanização para todos quantos delas fazem parte e para todos quantos nelas se integram ou a partir da comunidade dos cristãos procuram a Igreja.